vida. Os religiosos daquela época, escribas e fariseus, apenas cumpriam o que estava dentro da lei, dentro do Torá. Mas Jesus não. Ele veio cumprir a lei, ele veio dar ênfase à lei, mas ele sempre deixou bem claro que a sua missão especial era fazer a vontade do Pai. Aleluia! Aleluia! A missão de Jesus era uma missão especial. Por isso que os religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei não faziam o que Jesus fazia, não estavam onde Jesus estava. Meu Deus! Jesus se encontrava com samaritanos, Jesus se encontrava com leprosos, Jesus se encontrava com pobres, pecadores, coletores de impostos. Por isso que um trabalho tão maravilhoso como esse nós não encontramos religiosos. Nós encontramos homens e mulheres de Deus focados em uma missão. Aleluia! E foi para isso que Deus te chamou, irmão. E foi para isso que Deus te escolheu. Essa missão é muito maravilhosa, é muito gloriosa. E ela está muito mais além, muito mais acima do que cargo, do que simplesmente cumprir preceitos de homem e dogma religioso. Essa missão, irmão, é feita por amor. Agora surecandará, surecandarai. E a história relata, Lucas narra de uma forma muito linda, porque Lucas é conhecido como aquele que traz detalhes, riqueza de detalhes. E observe a forma especial, certo dia, irmão, porque quando Jesus estava fazendo a obra redentora do Calvário, cumprindo a sua missão, não tinha tempo, não tinha hora, não tinha lugar. Ele sempre estava disposto, irmão. Ele sempre estava prontificado, irmão, a fazer a vontade de Deus de uma forma misteriosa e de uma forma inusitada. Certo dia entrou num barco com seus discípulos. A vontade de entrar no barco não foi dos discípulos, mas a vontade de entrar no barco foi de Jesus, irmão. Aleluia! Aleluia! A decisão, a espontaneidade, a vontade, o desejo, o querer de entrar dentro do barco e passar para a outra margem não foi dos discípulos, foi de Jesus. E logo quando ele chama, e logo quando ele convida, normalmente quem chama, ele paga pouco. Normalmente quem convida é quem faz o milagre. Jesus convida os seus discípulos e ele certamente ouve a voz de Deus. Não existe chamado de Deus, não existe chamado profético, não existe chamado levítico, não existe chamado se não houver obediência à sua palavra. Não endureceis o vosso coração quando ouvides a voz do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes, pastor Diego, ficamos em situação crítica, caótica, porque nós somos rebeldes, aleluia, nós somos negligentes, nós negligenciamos, nós ouvimos Deus falar, nós escutamos Deus falar, nós sabemos do que Deus é capaz de fazer, de realizar e de cumprir, mas nós endurecemos o nosso coração. Mas nessa noite eu creio que Deus está quebrando o coração. Deus está quebrando o coração de pedra, aleluia, tirando esse coração de pedra e colocando o coração dele. Eu creio que nessa noite é uma noite de restauração, de restituição, é uma noite de renovação de Deus, é uma noite onde Deus escolheu, onde Deus separou, onde Deus proporcionou para nós, como igreja do Senhor, para estar falando, anunciando a poderosa palavra de Deus. Arabassure cantarai. Porque Jesus sabia que lá do outro lado havia um propósito. Ele estava em Cafarnaum, centro político, econômico, muito conhecido. E de Cafarnaum ele vai para Naim. E lá em Naim ele era um grande milagre, um grande poder. Saindo de Naim ele vai para a Galileia, onde ali havia várias cidades.
a terra de Zebulon e Naftali, que estava em grande miséria. Uma terra onde havia trevas, mas ali chegou a luz. Aleluia! A luz de Cristo para resplandecer para aquelas pessoas. E ele tinha propósito de ir para a terra do Geraseno. E ele queria passar para o outro lado com seus discípulos, porque havia um projeto, havia um propósito. Os discípulos, eles eram conhecedores do mar. Os discípulos, ele era perito na pesca. Eles eram conhecedores. E agora eles começam a trabalhar. Eles começam a navegar e vão de acordo com o propósito. Porque Jesus tinha que passar para o outro lado, irmão. E para que nós consigamos passar para o outro lado, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Para que nós vamos, ele sabia que lá do outro lado, a terra do Geraseno era uma terra difícil, era uma terra onde havia muitos endemoniados, muitos aprisionados, muitos escravizados. Mas Jesus colocou no seu coração passar para o outro lado. E eu acredito que aqui, debaixo desse viaduto, há um povo, há uma geração que atravessou o outro lado para realizar a vontade de Deus. E enquanto eles navegavam, Jesus trabalhava. Enquanto você trabalha por você, enquanto você se disponibiliza para fazer a vontade de Deus, Deus trabalha a teu favor. Enquanto você faz de coração, Deus trabalha na tua casa, Deus trabalha na tua família, Deus trabalha no impossível. Enquanto você faz de coração, de corpo e alma, Deus trabalha no teu coração. Eu acredito que Deus está trabalhando no coração de alguém agora. Eu acredito que está acontecendo uma grande ação, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E se Deus abrir a tua visão espiritual hoje, assim como fez com Geás, que não entendia aquele mundo espiritual, ele temeu, ele indagou, ele questionou, mas ele disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele venha. Está acontecendo uma grande guerra espiritual aqui agora. Está acontecendo uma grande batalha espiritual, mas eu quero que fale já uma coisa da parte de Deus. O leão da tribo de Judá está aqui. A raiz da vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que tem a chave, Davi abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre, está aqui nessa noite. Ele está trabalhando em vidas, ele está trabalhando em coração, e os discípulos trabalhando. Acredito eu, pastor Diego, conjecturando, a palavra não fala. Eles estavam cansados, quem sabe, desacreditados, desanimados, porque era longe para onde eles iam. Eles iam sair basicamente de Cafarnaum e navegar cerca de quilômetros e quilômetros até chegar à terra do Geraseno. Era um caminho difícil no mar, era um caminho onde ele ia enfrentar certa dificuldade. Eles estavam cansados. E ali sobreveio uma grande tempestade. E Jesus é do começo. Eu acho interessante, irmão, porque é sempre assim. A gente trabalha e espera algo, espera uma retribuição, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas quando você espera do homem, não vem nada. Mas quando você espera de Deus, vem uma recompensa. Resultado alegrado, porque é grande o vosso galardão no céu. Porquanto não negaram meu nome, tendo pouca força, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir. Aleluia! Jesus é o começo. Jesus descansa. Jesus fica quieto ali. Por quê? Para testar a fé, para provar a fé, porque tudo é pela fé. Paulo escreve aos romanos dizendo: a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Hebreus, capítulo 12, fala: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, irmão. Jesus sempre estava interessado em ver a fé do nosso coração. E quem sabe hoje, acredito eu, que tem uma grande barreira, uma grande pedra que precisa ser quebrada nessa noite.
a pedra da incredulidade, como Tomé tinha que ver para que crer. Mas não, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. A obra de Deus é uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural. Você primeiramente tem que crer. Se creres, verdadeiramente verás a glória de Deus. Ei, eu quero falar para ti essa noite. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Deus tem algo glorioso para fazer na tua vida, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quem sabe agora, como eu também estava lá no Mato Grosso pensando, acabou, está perdido, é o meu fim, vai morrer, vai não, porque Deus é vida e vida com abundância, e não Deus veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. E quando ele chega, irmão, quando ele chega na causa, quando ele entra na guerra, quando ele entra na peleja, é para fazer, é para cumprir, é para realizar, é para operar. Quando ele entra, irmão, é para salvar, é para regenerar, é para purificar, é para fazer, eu tenho certeza absoluta. Ai, meu Deus, levanta a tua mão que eu já vou profetizar aqui. Eu já vou profetizar aqui, dizer: haverá vida abundante na tua casa. Todo espírito de morte que está lançado sobre vós cairá sobre terra, agora em nome de Jesus. Quem sabe, tu não era para estar aqui nessa noite, como eu também não era, mas Jesus transformou a maldição em Cristo. Jesus transformou a morte em vida, e enquanto Jesus está quieto, os discípulos estão apavorados, com medo. Observe no texto a expressão, eles estão apavorados, eles estão no mar, irmão, não era mar, porque é uma dinâmica diferente do mar. O lago é água parada, o mar ele é revolto, ele é bravio, ele tem ondas. Mas eu acho interessante ali, irmão, dentro do lago, lugar parado, onde não tem ondas, onde não tem vento, Jesus propositalmente criou aquela situação. Porque tem situação na tua vida, tem circunstância na tua vida que tu acha que é o diabo, mas não é Deus. É Deus que permite a tempestade na tua vida para te testar, para provar a tua fé, para ver se verdadeiramente tu adora Ele pelo que Ele é, ou se pelo que Ele tem para fazer na tua vida. Se tu realmente é um verdadeiro adorador, ou se realmente tu vai murmurar, aleluia, se tu realmente vai adorar na prova, na bênção, ou se tu vai murmurar, ou se tu vai louvar a Deus, ou se tu vai fazer igual aquele leproso que voltou para agradecer. 4:24 de João fala: e a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E aqui debaixo do viaduto estão os verdadeiros adoradores. Deixa eu ver os verdadeiros adoradores. Deixa eu ver que debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de prova, ninguém para o povo de Deus, ninguém para essa obra. Ninguém para, irmão, porque essa obra é de Deus. Essa obra é do Espírito Santo. E quando a obra é do Espírito Santo, ninguém para. Quando a obra é de Deus, ninguém para. Quando a obra é de Deus, ninguém para. Observe aqui. E quando Jesus, eles gritam dizendo: Senhor, Senhor, vamos morrer, mestre, porque eles sabiam e eles acreditavam piamente que Deus, presta atenção aqui, Jesus sabia piamente, os discípulos sabiam verdadeiramente que Jesus podia fazer aquele milagre, porque Jesus está dormindo, Jesus está tranquilo, Jesus está calmo, porque Jesus é tranquilo, irmão. Ele chega para fazer, ele chega para realizar, ele chega para cumprir, ele chega para manifestar o seu poder, a sua glória. Capítulo 41:10, não tema, porque eu estou contigo, de Isaías, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. E enquanto os discípulos estavam atemorizados, enquanto os discípulos estavam apavorados, enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus
está bem tranquilo lá, esperando a hora certa, esperando o momento certo, porque Deus, irmão, Ele não se atrasa, e Ele não se adianta, Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele sabe que hora Ele vai agir na tua vida, Ele sabe que hora Ele vai operar o milagre na tua vida. Quem sabe tu tem que levar e falar: Senhor, está demorando muito, tá? Não, irmão, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus vai chegar na hora certa na tua vida, porque retirou do Espírito a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu na tua vida, porque Ele não postou de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará na tua vida. Glória a Deus. Eles estão atemorizados. Imagina eu agora que eles estão naquela situação, vendo vento. Olha o fator de impossibilidade, irmão. Vento. Prova não vem para matar, a prova vem para aprimorar, para aperfeiçoar. Enquanto o vento vinha, enquanto a tempestade vinha, a fúria do mar era revolta para destruir. Deus está bem claro. Capítulo 46, 10 de Salmo, porque Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Ele quer provar que Ele corta a lança, Ele quer buscar um fogo e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sou Deus, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eles clamam, eles clamaram, eles não chamaram, irmão. Muitas vezes, pastor, nós estamos assim por dentro, sem palavras para falar, para dizer: nós clamamos, o nosso espírito está chorando para Deus, dizendo: eu não aguento mais, porque gastar dinheiro naquilo que não é bom, e um produto que não pode satisfazer a tua alma, já não aguenta mais. Tanto sofrimento, e a carne chega a estremecer, de tanto sofrimento, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E eles foram clamando, chamando: irmão, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Eu nunca vi alguém chamar por Jesus e ele não fazer nada. Eu nunca ouvi alguém clamar e chamar por Jesus e Ele não fazer algo. Quando a gente chama por Ele, clama por Ele, logo Ele se manifesta. Ele vai se manifestar aqui nessa noite. Ele vai se manifestar aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá vai se manifestar aqui nessa noite. Ele vai estar se manifestando de uma forma poderosa. Eles clamaram, chamaram por 2 vezes: mestre, mestre! Eles chamaram porque nós somos fracos, somos humanos. O homem nascido de inquietação, de mulher, é cheio de inquietação pela nossa fraqueza. Mas eu quero te falar que na tua fraqueza, na tua fragilidade, na tua vulnerabilidade, Deus vai trabalhar em ti. Deus vai trabalhar no teu coração, vai te levantar, vai te erguer, vai te tirar do pó e vai te colocar no lugar de Cristo. Para glorificar e adorar o nome dele. Para glorificar e adorar o nome dele. E ele se levanta, repreendeu o vento, repreendeu o mar e falou para os discípulos: que temei, aonde está a vossa fé? Porque Jesus, irmão, ele já ia fazer o milagre, ele já ia cumprir o propósito, mas ele precisava de uma forma especial e de uma forma poderosa testar o coração dele, porque haverá momentos que Deus irá te provar, ele irá testar a tua fé, e agora Deus fará a distinção entre o que é e o que não é. Quando às vezes uma estátua de ouro está levantada, e Deus fala: agora tu vai se profeta, tu vai adorar. Daniel estava na Babilônia, mas na Babilônia não estava em Daniel. Ele estava numa terra corrompida, mas o seu coração era um coração de Deus. Mas o seu coração era um coração levantado, voltado para Deus. Ele se levanta para realizar aquele milagre. Ele para, porque a natureza tem que ouvir a voz do Criador. A natureza tem que ouvir a voz de Deus. Eu quero... Levanta teu nome e eu vou terminar essa pregação, mas eu quero profetizar algo aqui. Eu quero profetizar que o inimigo tem que ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, Ele faz. E quando Deus está no controle, irmão, tudo se cumpre, tudo se realiza. Quando Deus levanta os seus filhos para a realização de uma grande obra, de um grande projeto, esse projeto tem que se cumprir. Esse projeto, porque esta
E Deus se apressa em fazer capítulo 14, versículo 24 do profeta Isaías, porque Deus o determinou e que pois validará. E se suas mãos decididas está, e pois fará voltar atrás, porque não será retrocedida nenhuma das minhas palavras, e as palavras que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Capítulo 43, versículo 13 do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então quem impedirá a ação do Espírito Santo nessa noite? Quem impedirá a ação do Espírito Santo? Podemos orar por isso. Quem que pode pedir a ação do Senhor Jesus na tua vida hoje? Uma ação de regeneração, uma ação de libertação. Ele se levantou hoje. Queremos fazer o convite àqueles que querem, quem sabe, já conheceram, já participaram, já foram participantes um dia, já serviram a Deus um dia, mas por um motivo ou outro, eu não sei, está distanciado da presença de Deus. Se você é uma dessas pessoas, vem até aqui a frente que nós estaremos orando por ti. Vem sem vergonha, sem constrangimento, que Deus é hoje a grande oportunidade que Deus tem de realizar um grande milagre na tua vida. Agora estamos aqui, irmão. Tem duas vidas aqui, irmão. Duas vidas que estão se reconciliando com o Senhor Jesus. É isso aí, meu irmão. É só que Deus quer. Como eu também tive também iniciativa um dia. Tudo que Deus espera é apenas uma atitude nossa. O resto deixa com Ele que Ele faz. Tem mais? Eu não vou insistir, vou perguntar só mais uma vez. Se tem mais alguém entre nós que quer se reconciliar, tomar uma decisão, tomar uma atitude, você tem a oportunidade hoje de se reconciliar e Deus vai mudar a tua vida. E Deus vai mudar a tua história. Mas não vai. Glória a Deus. O ambiente aqui agora já está espiritual, não. O ambiente aqui agora já está dominado pela presença do Espírito Santo. Você será liberto pela ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque Deus te separou. Tu não viverás mais essa vida, mas essa vida que será. Essa vida que te chamou e te escolheu. Realização de uma grande obra. Essa vida que tem glória para ti, Senhor. Ajuda, meu Pai. Aleluia. Os teus filhos vão permanecer na tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus Santo. Realiza, Senhor, um grande milagre agora. Opera um grande milagre agora. Opera um grande maravilha agora. Escreve o nome de Deus no livro da vida agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus de Deus, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Sua
É nós entender que Jesus está no nosso barco, irmãos. Que coisa boa, irmãos. Deus abençoe a vida do missionário Anderson, continue te usando com poder, com autoridade, com graça, com unção. Também quero louvar a Deus pela vida do coral, as adoradoras por excelência, que Deus abençoe. Vieram na chuva, adoraram o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor do céu vai recompensar vocês. Amém? Também louvar a Deus por todos os companheiros dessa grande equipe, irmãos, que estiveram aqui nessa noite, adorando, engrandecendo, louvando, fazendo missão, trabalhando para o Senhor, irmãos. O nosso lema é o trabalho. Também queremos louvar a Deus pelo nosso amigo da fronteira, ali, Deus abençoe. Nosso amigo, ele está sempre nos ajudando também. E Jesus vai fazer uma obra na vida daquele irmão. Vamos ver a profeta, passou para mim, Pai, Deus vai fazer uma obra. E se Jesus falou, vai fazer, amém, irmãos? Então vamos agradecer mais uma vez, orando. No próximo sábado nós não estaremos aqui, meu irmão. Nós estaremos com a vigília, mas no dia 11 nós estaremos aqui, irmãos, com o Bruno, Deus abençoe. Nós amamos ali a família do Mato Grande, sempre conosco. E vamos adorar mais unido com alegria, irmãos. Eu sei que talvez você esteja com pressa de ir para casa, mas nós vamos dar mais uma volta ainda lá e vai fazer uma voz em novo centro de recuperação, irmão. E você está feliz, irmão, porque as almas que se renderam, ouviram a palavra de Deus, o Senhor está dando mais uma oportunidade. Pode ser que seja a última, né? Não é morador de rua, né? Amém? Vamos louvar o Senhor, irmão. Mostra tua graça, fala tua luz, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me chegar, somente pelo sangue dele, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Ei, vamos orar, irmãos. Vamos levantar as mãos para a vida desse homem, nosso amigo que me deu grande nome, irmão. Vamos orar, irmão. O homem está aqui, ó.
sempre nos ajudando, nos recebendo com alegria. Vamos estender nossas mãos para o Senhor abençoar a vida dele, irmão. Glória a Deus. Eu vi uma coisa boa nesse homem aí, varão. Vamos orar pela vida dele, aí, pelo trabalho dele, para que o Senhor prospere na vida material, na vida espiritual. Vamos orar por ele, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos interceder por esse varão aqui, pastor Valdo, era aqui no nome de Jesus.